Boa noite, caros Unficinéfilos. Bem-vindos a mais um Unficinema. Hoje vamos conversar sobre o filme Freud, Além da Alma. Já é 8h13, né? Está de bom tamanho aqui de esperar o povo chegar. Estamos aqui com um bom número de participantes. E, sem mais delongas, podemos iniciar a nossa conversa de hoje. Deixa eu ver se tem alguém novo aqui. Não, todo mundo macaco velho já sabe como é que funciona. Então, vocês vão levantando a mão aí, conforme vocês manifestaram o interesse de compartilhar a conversa de vocês, a observação de vocês. Já tem 3 com a mão levantada aqui. Isso é bom, hein? O povo está animado hoje. Então, conforme vocês estiverem com interesse de compartilhar, vocês vão levantando a mão aí. Aí eu vou liberando vocês sobem, abre o microfone, fala, aí vai o próximo, até chegar ao fim. Mais tardar aqui, 9h30. Beleza? Então, vamos lá. 4 pessoas já manifestaram interesse em compartilhar a sua análise do filme Freud, Além da Alma. Primeira que eu vi que subiu aqui, mais rápida do gatilho, foi a Natália. Então, Natália, seu microfone está aberto, pode falar. Se você quiser abrir a câmera, fica à vontade. Oi, oi! Oi para todos. Oi, tudo Natália, bem? Tudo bom? Tudo bem. Eu falei que eu queria ser a primeira a falar hoje, ó. Deu certo? Legal. Deu certo. É sempre o Thiago ou o Jorge, né? Pois é. Hoje vai ser uma das meninas. Peraí, travou. Então vai lá. Então, olha só. Ai, o filme é maravilhoso, né? Assim, o filme em si mesmo, assim, falando da filmagem, né, o fato de ser preto e branco, assim, a resolução não é bom, sabemos. Mas, assim, a história foi muito inspiradora para mim, assim, eu assisti, acho que foi sábado, sexta, sábado, não sei, mas eu fiquei vários dias refletindo sobre essa história e, assim, com aquela, assim, sabe quando você sente uma inspiração, assim, pela pessoa? Nossa, foi demais, assim, ficar imaginando o Freud, assim, como ele era uau, assim, sabe aquela pessoa que vai atrás do que acredita e vai até conseguir, e assim, não tem certeza de nada, mas vai assim, sabe quando tem aquela pulguinha? E aí você fala, não, vou investigar. Parece que ele era assim, aí fiquei pensando até que isso é muito espírito de cientista, né? De pessoa da ciência mesmo, né? Que quer saber a verdade. E ele fala isso numa das cenas, assim, que a importância é a verdade mesmo, né? Aí eu escrevi uma resenha. Só que dessa vez ficou curtinha e eu não acho que ficou tão boa quanto a outra, mas eu vou falar, porque feito é melhor do que perfeito, né? Então eu escrevi assim, primeiro me veio essa frase assim, ó, pensando no filme, né? Tipo, seu microfone está aberto, Alex. Só você clicar aí e falar. Se quiser ligar o vídeo, tiver com uma boa conexão, fica à vontade. E aí, Ferrari, e aí, galera. Eu vou sem o vídeo mesmo, para garantir. Acho que vai falhar. Tá bom, manda ver. Eu tenho uma análise aqui, tem umas partes que é meio viajada, mas acho que o dia é hoje, né, de viajar nas teorias aqui. Então, tem tópicos aqui que eu separei. O primeiro deles que eu quero falar, eu vou começar pelo final. E o final é a teoria que o Freud levanta, né, que é a do complexo de Édipo. Eu fiz um paralelo com o que eu sei da oficina e o que eu tenho de base, muito pouco de conhecimento, mas é o que eu tenho, né? É o que eu tenho para trazer.
Aí eu fiz uma relação entre o complexo de Édipo e o que a oficina fala, né? A teoria dele fala sobre a criança, né, desejar sexualmente o pai ou a mãe. Eu encaro isso mais como uma forma metafórica sobre o desejo, né? O ser humano ele é desejo, todo ser é desejo puro, manifestado em cada estado único, né? E desejo ele é busca pelo que falta. Desejo é sempre a potência para alguma coisa que está a vir a ser. Então, um ser desejante é um incompleto que busca pela completude. Isso é a definição de ser, né? Porque ser é desejo. E ser humano é ser, então ser humano também é incompleto em busca da completude. E a primeira fonte de desejo realizado do ser humano é a mãe, né? É a primeira fonte de dor dele e a primeira fonte de desejo. Então a mãe, ela é o primeiro simbolismo de desejo realizado. Então tudo se desdobra a partir daí. Busca de desejo realizado e satisfação ou não. E assim vai a vida inteira humana, mudando só o cenário, né? O cenário ele começa com a boca buscando o peito e o cenário vai mudando e vira infinitos, mas sempre é isso, né? Desejo, objeto, aliás, desejo em busca do objeto. E o ser humano, ele começa numa escala gráfica, né? Ele parte do zero, ignorância absoluta, e vai aumentando. Alguns aumentam muito pouco e outros aumentam um pouco mais o nível de clareza sobre o desejo. Se a ignorância é muito curta, né? Se o ser humano desloca temporalmente em idade, mas pouco em sabedoria sobre o seu desejo, essa tendência metafórica dele pela mãe ou o pai, é, ela, ela permanece, ela tem sequência. Então, a escala temporal tem que vir junto ela tem que ser inversamente na proporção de perda de ignorância, né? Se avança no tempo, vai perdendo ignorância para você entender que desejo é simplesmente a busca pelo o que te falta. Então, e não necessariamente aquele objeto que você quer, que no caso era a mãe. E muitos adultos buscam a mãe em parceiras, né? Mostrando que a criança só aumentou de tamanho e ganhou peso. Então, esse entendimento, ele fala, né, lá no filme, que esse entendimento do complexo de Édipo faz o ser humano ser pleno. Ao meu ver, o que faz o ser humano ser pleno é o entendimento de que o ser é solitário e desejante. Ele nunca vai ser completo e a completude ela só pode vir. Ah, aliás, ela nunca vai vir a completude de fato, né? Você pode só entender o seu desejo e entender sobre o objeto, né? E entender que o desejo é sempre você que experimenta. Então, a completude, ela no máximo que ela pode avançar é sobre si mesma. Mas a solidão, ela é constante e o desejo, ele também é insaciável. Então, eu acho que, na minha humilde opinião, eu acho que a oficina, ela, ela cientifica o complexo de Édipo. Eu acho que o complexo de Édipo é uma metáfora sobre o desejo e a oficina traz isso assim de forma quase que sei lá, quase que científica mesmo, assim. Ela destrincha, destrincha o desejo e mostra o que ele realmente é. Então essa que é a minha análise de o que o Freud pensou e o que a, a humanidade hoje em 2021 já produziu, né? Que foi um avanço. Né? Tipo, Ferrari pegou o bastão aí da psicologia e levou além. Beleza, essa é a primeira parte. Agora eu quero falar de uma metáfora que eu percebi no filme, que sempre que o Freud está sonhando,
ele está dentro da caverna, né? Então, quando ele vai na caverna, simboliza ele entrando no subconsciente dele. E ele sempre fica preso a uma corda. Essa corda, ela para mim, ela simboliza o que impede ele de ficar louco, o que impede ele de perder o senso, de cair no subconsciente e tchau, e não voltar. Essa corda, para mim, ela simboliza o compromisso dele. O compromisso dele é com a verdade. Ele é um cientista. E o compromisso dele é tão grande, é gigante, gigante. É maior que ele mesmo. Que ele vai fundo e não fica lá. A corda dele nunca se rompe. Tipo, o quão fundo ele foi, ele vai voltar. Porque a corda dele é o compromisso dele com a verdade. E isso aí, ah, nada nada corta, né? Nada impede isso. Então isso é muito louco. Então isso para mim mostra a coragem dele. Além de coragem, eu acho que é o compromisso. Porque quando se tem compromisso com a verdade, tem vontade, acho que nada impede de você ir em lugares que ninguém nunca foi, que foi o caso dele. Finalizando aqui, eu quero fazer a última análise, casando com isso que eu falei, eu quero analisar uma cena aqui rapidão, antes de eu acabar, que é a cena que ele tá com aquele jovem que tenta matar o pai. Aí beleza, né? Aí na cena o jovem vai e começa a beijar a mãe simbólica dele, né? Aquela mulher que simboliza a mãe. Aí o Freud vai e tapa o olho e fica com o outro olho aberto. Aí o jovem vai e beija a mulher. E o Freud, ele começa a puxar ele e apedrejar, né? E o filme, ele traz uns simbolismos do catolicismo, né? Aí eu lembrei da frase, né? Quem nunca pecou que atire a primeira pedra. E Freud joga a pedra, né? Então, tipo, ele se vê como um pecador. Aliás, ele se vê como um santo ainda. Como uma criança. Então ele está preso no complexo de Édipo ainda. Tanto é que ele acorda e chama a mãe dele. Então, esse momento, ele começa a ir fundo nele. Ele começa a se descobrir no complexo que ele descobriu para ele sair. Então, aí que tá um dos motivos que a psicologia, para mim, que eu nunca achei que eu ia gostar, nunca achei mesmo, assim, nem suspeito, que para mim é um dos motivos hoje que eu acho que é, tipo, uma das ciências mais fantásticas, porque não adianta ter diploma, formação, enquanto você não for na sua caverna. Freud poderia ter analisado Viena inteira, a França inteira, se ele não se visse como um santo ali, né, atirando a pedra no cara, né, e depois se vendo como um pecador, se ele não reconhecesse nele aquilo que ele quer provar, ele jamais ia ter a base. Então, a psicologia é punk, é tipo, é hardcore mesmo, o cara tem que ir fundo nele. Não tem teoria, não tem livro, não tem nada que supra isso. É simples assim, é simples e profundo ao mesmo tempo, né? Não é raso, hora nenhuma. Então é isso. Essa foi minha análise e obrigado aí pelo tempo. Valeu, Alex. Grato pelo compartilhamento. Eu vou tentar ser bem rápido aqui na coordenação, tem bastante gente hoje, e todo mundo deve estar entusiasmado de falar aí. Tiago, eu sei que está na fila, Lucélio também. Eu vou dar a vez para a Vivi, que já tinha pedido a vez faz um tempinho. Vivi, seu microfone está aberto, é só você clicar aí e falar. Oi, gente. Boa noite, Vivi. Ai, eu vou tentar. Acho que não vai cair, né? Nossa Senhora, quanta coisa. Da primeira vez que eu tinha visto esse filme, eu nem tinha me ligado de tanta coisa que eu me liguei agora. Eu fiquei, nossa, como é que eu vi da primeira vez? Mas, enfim, a relação que eu fiz com o livro foi justamente a gente se permitir quando a gente se deita no divã. Porque
pensamento, né, ali do livro Pensamento de Ivan. Tipo, quando a gente se permite, claro que dói pra caramba, porque a gente nem imagina o que a gente vai descobrir. Isso que é mais interessante, assim. É muita coisa que vem, já começa na gravação da história, né? Que até vai, que o pessoal que vai participar do Eurecário já vai estar se familiarizando com isso. Mas já começa na gravação da história, ele já vai puxando as memórias, assim, e aí a gente vai trazendo a gente pra gente estar lá na raiz de tudo, assim, as explicações para o nosso desenvolvimento agora de adulto, para nossas atitudes, para tudo, tá lá na raiz. Então a relação que eu fiz, assim, com o filme mesmo é se permitir. E o Freud, ele mastigou ali a origem do altruísmo, né? E eu achei bem interessante, assim, ver por esse lado, tipo, nossa, como o desejo não incompreendido, como a gente sofre pra caramba até ver e depois de tanto fuçar, fuçar e ver, nossa, então era isso que estava sofrendo tanto e muitas repetições. E a gente sempre vai criando a mesma história, a gente que eu digo eu, né? Vai criando a mesma história até cair a ficha que, então tava ali o problema. Que, na verdade, o problema vira uma solução bem grande. Eu anotei várias coisas, assim, e em relação a. Eu até lembrei também do filme A Origem, se não me engano, que fala, né, que a pior coisa que a gente pode. Tipo, a gente não consegue. É uma coisa assim a frase. Tipo, a gente não consegue. Depois que o ser humano coloca uma ideia na cabeça, é muito difícil, assim, tirar. Logo no início me veio essa frase assistindo ali o filme do Freud, né? Porque quando ele estava lá tratando aquele rapaz lá com histeria, que se mexia assim bastante, então, porque o rapaz ele parou lá no tempo do trauma, né? Então era a ideia dele, ele estava lá, estagnado lá nesse trauma. E também sobre o estado hipnótico, eu notei assim que tipo, ele permite que a gente se entenda, mas a cura é justamente a gente olhar para a dor ressignificando a dor, é o que eu vejo assim, porque curar, eu vejo que não cura, porque de fato tem a memória ali, eu ainda tô me fuçando mais ainda sobre isso, mas o que eu já tô percebendo é que tipo, não cura, tá lá o significado, mas aprende a conviver com o significado que a gente deu. Achei interessante assim. E também ali outra coisa bem interessante também que eu notei, acho que o Alex até citou alguma coisa agora, foi quando ele encontrou o Von, né? Que imagina se ele não tivesse ido fundo lá, quando ele ficou de cara com a reação lá do rapaz com a mãe. Imagina se ele não tivesse ido fundo na dor dele. Acho que a gente nem teria psicanálise, na verdade, né? Até isso eu pensei. Ele decidiu se encarar, ele viu ali. Claro que de início ele fugiu, porque ele fez o rapaz apagar a memória e depois ele fugiu. E o engraçado é que no caminho para a casa do Von lá, ele vai falando, até eu anotei aqui que ele vai se perguntando aqui, ó. Ele vai conversando com ele mesmo, tipo, por que que a gente cria mecanismos de defesa? E eu acredito que é para a gente se defender mesmo, porque é tão ruim tipo, sentir a dor. É horrível, a gente quer sentir o quê? O bem, bom, caro e o vero. E quer estar sempre assim nesse estado. Então, quando fica cutucando a dor, é horrível, mas depois que a gente entra, a gente sabe que vai se curando. É o único caminho mesmo para se curar, para se entender. Para se entender, é cutucando a dor, bem profundo mesmo. E deixa eu ver o que mais que eu anotei. Da Cecília, foi a que começou e ficou um tempão na história dela, né? Que o tanto de representação que ela foi criando para lidar com a história dela. Achei muito interessante isso também. Me identifiquei pra caramba com a Cecília. Tudo ela projetava lá, o desejo dela lá que ela não compreendia e via em tudo, né?
Achei interessante pra caramba. E deixa eu ver o que mais aqui. Ah, sobre a importância do professor dele lá, né? O mestre dele, Monet. Ah, eu esqueci o nome do cara lá. Mas, enfim, ele instigou o Freud, né? Ele a persistir, porque ele sabia do potencial do Freud, da vontade que ele tinha de conhecer o ser humano, então ele instigou ele a persistir lá. E também ele deu um aulão de como viver, como ser um ser humano totalmente insatisfeito, que não se permitiu, e ele sabia dos pontos dele, só que ele preferiu ficar na vaidade, né, tipo, da postura, e infelizmente teve o fim que teve lá, mas ele sabia de tudo que se passava com ele. Mas ele preferiu ficar, morrer como um homem bom, quem sabe. E deixa eu ver o que mais aqui. As frases que eu anotei muito interessante também, ficou aqui, ó. A verdade é uma prescrição perigosa, deve ser administrada com o mesmo cuidado que a estricnina. Vou pesquisar o que é estricnina, não é do meu tempo isso daí. Se alguém puder me dizer para que serve. Não, eu vou lá no Google mesmo. E é isso mesmo. Dá mais tempo para. Ah, outra frase que eu anotei aqui, ó. Tipo, não há culpa na sexualidade, na sua fonte, né? Ou seja, lá na infância. Só depois que o rio passa por cidades é que daí começa o bicho a pegar. Não, acho que até caiu um negócio aqui da mesa. E a outra, para fechar com chave de ouro, é conhece a ti mesmo. É a única saída para a gente viver bem. E é isso, galera. Legal, Vivi. Valeu o compartilhamento. Seu áudio saiu bacana aí, não travou em momento nenhum. Ó, eu vou dar a vez para o Tiago, depois para a Lucélia, depois para a Mari, depois para o Jorge, depois para quem for depois. Tá? Nessa ordem: Tiago, Lucélia, Mari e Jorge. Quero estar com a mão levantada. Tiago, seu microfone está aberto. Se sua conexão for boa, pode abrir o vídeo também. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Está a imagem aqui, peraí. Caso comece a travar, vocês me falam. Então, no começo e no final do filme, tem um Não abriu. narrador. Não? Opa. Sim. Ah, tá, tem que clicar para compartilhar o vídeo. Agora, Tá. Então, no começo e no final, tem um narrador, né, que ele dá umas explicações, meio que dando uma moral da história. E ele fala que na história da humanidade existiram, né, 3 descobertas principais que, de certa forma, colocam o ser humano no lugar dele, né? Fazem ele se tornar humilde. A primeira, acho que é do Copérnico, né? Da descoberta de que os astros e o universo não giram em torno do planeta Terra. Ele é só mais um planeta, né, em meio de todos os outros. Tem o do Darwin, a descoberta do Darwin da evolução, que o ser humano não é um bicho especial, ele segue as mesmas regras que os outros. E a do Freud, né? Que o homem não é dono da própria psique, né? Ele tem várias forças atuando sobre ele ali, que fazem com que ele age. E ele pensa que ele é dono de todas as decisões dele, mas tem muita coisa por baixo. No final, esse narrador fala também da vaidade, né? E essa parece que é o principal, né, que o filme quer passar. O Freud lutando contra os colegas dele, porque existe essa crença assim, até tal ponto eu sei já, né? Apesar de a ciência ser, né, uma investigação, e você precisa estar consciente de que você não sabe para você investigar, a gente pensa que sabe, né, ou sabe os limites do mistério, assim. E é o que acontece com os colegas dele, até o Breuer lá, que é o colaborador dele.
ele fala nessa parte sexual aí eu não aceito, né? Ele até tem um gesto assim meio derrotado quando no final, quando o Freud está falando pro pessoal, ele olha para baixo e agita a cabeça assim, não, isso aqui eu não posso aceitar. Não é que ele acha que está errado tanto, mas ele não pode aceitar. Ele não gosta, né, da resposta. E é isso com a maioria deles. Eles não gostam das respostas. E o Freud, ele sabe que ele não sabe, então ele aceita todas as possibilidades, até as que incomodam, né? E só que ao longo do filme também ele não tem várias coisas que ele não aceita. E ele chega a desistir, né, e parar de fazer os tratamentos. Só quando aquele antigo diretor lá do hospital conversa com ele e revela que escondeu as doenças dele por 20 anos, aí sim que eles viram uma história do que o Freud não quer para ele. Então o Freud segue o conselho dele de não se esconder, né? E ir atrás dessas verdades inconvenientes. Mas até ele tinha desistido e não queria olhar para essas coisas. Acho que o que eu peguei principalmente é isso. Então, essa questão da vaidade, que na verdade é o eu sei, né? É isso. Muito bem. Eu vou, então... Qual era Era a Mari. Grato, Lucélia, pelo seu compartilhamento. Vamos para a Mari agora. Mari, seu microfone está aberto, é só você clicar e falar. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Mari. Eu comecei a ver o filme, eu nunca tinha visto antes, né? E eu adoro filmes em preto e branco, então gostei bastante. E eu fiquei doidinha vendo, tive que ficar dando pause toda hora, porque eu queria anotar as falas que eu achei assim mais relevante. Aí eu anotei aqui, tem um diálogo entre o Freud e o Breuer, quando eles estão na charrete, depois que o Freud vê a Cecil pela primeira vez, né? Aí o Freud pergunta para o Breuer, por que lembrar de um incidente traumático aliviaria um sintoma? A parte obscura continuaria produzindo ideias rebeldes. Aí o Breuer responde, o trauma não divide a mente como uma perna decepada. Ela só faz a lembrança do incidente sair do consciente. Aí o Freud, mas como lembranças inconscientes criam sintomas? Brauer, porque elas estão cercadas de emoções que não acham uma saída natural através da consciência. Um sintoma mórbido é apenas energia emocional saindo pelo lugar errado. Essa cena, assim, para mim foi demais. Adorei o diálogo deles. Aí depois tem a outra cena, que é quando o Freud vai visitar lá o professor Maynard, quando ele tá à beira da morte, né? Aí o professor fala, minha vida tem sido uma hipocrisia. Usei mal meus talentos, escondi a verdade até de mim, suprimi meu ser verdadeiro. O resultado é que estou morrendo em um estado de orgulho e ignorância. Não sei quem eu sou, não sou eu que vivi minha vida, mas sim outro, criação da minha vaidade. Quebre o silêncio, faça o que deve ser feito, Freud. Vá ao coração da nossa escuridão. Achei linda essa parte também. E esse personagem do professor Maynard é um exemplo clássico, né, da maioria dos indivíduos do planeta Terra, porque ninguém quer cavar até chegar na escuridão, né? E representa o medo que a gente tem de mostrar o que está dentro, né? E a gente acaba mentindo para não mostrar o que os traumas da nossa história fizeram com a gente. E reprimimos os pensamentos e sensações naturais por medo do repúdio cultural. O professor Maynard descobriu a sua própria caixa de escorpiões e a escondeu nas profundezas do seu eu. E isso o fez padecer com os anos, tendo todos aqueles sintomas. E aí eu cheguei na conclusão que existem 3 tipos de pessoas. O primeiro tipo é a pessoa que nunca soube que tem uma caixa de escorpiões. E o segundo, ela já espiou a caixa de escorpiões, mas nunca mais abriu. E o terceiro é o que levou os escorpiões para o laboratório para investigar como eles funcionam. Nesse caso, seria o Freud, né? Super corajoso.
E aí depois tem uma cena que em uma das sessões do Freud com a Cécile revela que o pai havia abusado sexualmente dela. E logo depois, ela não suporta a ideia e tenta suicídio. E aí depois, em outra sessão, o Freud e a Cécile descobrem que, na verdade, a Cécile estava apaixonada pelo pai e se imaginou sua amante, simbolizando o seu boneco como filho que teve com o pai. E nesse momento, entre essas duas cenas, eu percebi como as memórias podem ser maleáveis e falsas. Qual era o acontecimento verdadeiro? Fiquei com essa dúvida. Se o pai era um abusador ou era a paixão dela por ele? Aí eu lembrei que tem uma série que eu vi no Netflix que se chama Explicando a Mente, muito boa, e tem um episódio sobre memória. E aí eles fazem entrevistas com pessoas que estavam na cidade de Nova York na época do 11 de setembro, né, que foi o desastre das Torres Gêmeas. E aí uma mulher diz que se lembrava de ver uma fumaça pela janela da escola, né, nesse dia, quando ela era criança, e depois de vários anos ela descobriu que aquela memória era falsa, porque a escola que ela estava naquele momento não tinha a proximidade necessária para ver a fumaça. E aí depois aparecem várias outras pessoas, né, que também estavam lá na cidade e tiveram as memórias falsas. E todas as memórias foram criadas através do poder sugestivo dos outros. E como grande exemplo foram as imagens ao vivo nos jornais televisivos. E então, conclusão: nenhuma memória é totalmente confiável. Muitas vezes é uma imagem manipulada do que aconteceu de fato. Só podemos armazenar uma memória se ela tiver algum componente emocional. E as emoções têm o poder de distorcer. Por que a gente esquece daquelas matérias chatas da escola depois de fazer a prova? Porque aquelas matérias não produzem nenhuma emoção em você, então não existe nenhum componente para fixar ela na sua memória de longo prazo. E é isso, mais ou menos. Anotei várias coisas, na verdade. Tentei tirar aqui algumas que já falaram, né? Mas o que mais ficou na minha cabeça foram essas cenas em que a memória da paciente foi mudando e fica na dúvida, né, sobre o que aconteceu de verdade, o que gerou o trauma. Aí fiquei me perguntando, será que a Cécile escolheu a segunda memória através do poder sugestivo do Freud? E também porque ser apaixonada pelo pai seria mais fácil de lidar do que ter sido estuprada. E também, depois eu li o livro, né, Pensamento no Divã, e achei muito interessante, porque depois eu comecei a fazer terapia uma época, e também comecei a fazer um diário a pedido da psicóloga. E depois que eu deixei a terapia, eu continuei com o diário. E nele eu escrevo meus pensamentos, e depois escrevo perguntas sobre esses pensamentos, e depois eu mesma respondo as perguntas. E aí acabam surgindo várias perguntas de outras perguntas, e é muito legal o processo. Então é uma prática que eu recomendo muito e já incorporei assim para minha vida. Já acho que já tenho 4 cadernos escritos e ajuda demais. E é isso. Obrigada, pessoal. Legal, Mari. Depois você pode publicar um livro, O Diário de Mary. Valeu, Mari. Bacana. Eu vou passar a vez agora para o próximo, que é o Jorge. O que está com a mão levantada, você vai depois do Jorge, tá? Jorge, o microfone está aberto, só clicar e falar. Se a sua câmera estiver funcionando bem, fica à vontade. Boa noite. Eu não vou nem arriscar a câmera não, porque para não atrapalhar, né? Um dos problemas de falar depois é que todo mundo já falou tudo, né? Mas foram todos brilhantes, assim. Eu fico até com vergonha, porque eu não pesquisei tanto, não me organizei tanto. Então, mas o trabalho feito anteriormente aí pelos outros
tá perfeito. E aí eu me prendi em alguns aspectos, né? Porque eu estava pensando em relação ao livro e eu consegui ver mais coisas no livro anterior do que no atual, porque o atual ele fala mais especificamente sobre a questão da autoanálise. E o livro anterior, que fala sobre os 3 passos, né? Eu fiquei pensando que tem bastante a ver também, porque, aliás, tudo que tem na oficina tem a ver com o filme, né? Mas eu fiquei pensando na questão que ela aparece o tempo todo, é que as pessoas não admitem, né? E o primeiro passo lá do livro é admitir. E essa guerra toda de você, primeiramente, admitir seus pensamentos, né? Mais secretos, escondidos e sentimentos. E dá para perceber que isso só era quebrado através da hipnose e depois com uma conversa, um convencimento, para aí sim começar, né, uma autoobservação, que seria o segundo passo. Então, eu vejo esse aspecto do filme assim o tempo todo. Tudo que foi dito sobre metáforas foi perfeito, né? E o filme é todo uma aula, praticamente os diálogos são ótimos, né? Eu comentei lá no grupo que eu estava pesquisando e eu descobri que o Jean-Paul Sartre ele foi convidado para fazer o roteiro, mas foi dito que o filme duraria 5 horas se fosse usado o roteiro do Sartre. Então pegaram apenas algumas partes e mesmo assim ele não quis, o Sartre não quis que aparecesse nos créditos o nome dele, porque não era o que ele queria, né? Ele queria que aproveitasse o texto todo. E aí teve uma briga lá com o diretor e tal. E eu acho legal como é que as coisas se misturam, né? Vida e arte, e a metáfora da coisa. Então, foi muito legal o pessoal que pegou, né, os diálogos e foi ali destrinchando, porque cada conversa realmente tem ali assunto para dias, né? Outra coisa que eu percebi também é que o título do filme, como a Lucélia falou, né, tem no Brasil ficou Freud Além da Alma. E às vezes eu penso por que eles usam esses títulos, né? Eu acho que até aí existe uma resistência, porque a alma você atrai mais o público, né? Você está falando de uma coisa que todo mundo entende e tal. E na verdade não é exatamente sobre a alma, né? A não ser que você vá pesquisar e perceba que alma o significado, a etimologia vem de psique, vem de sopro, né? Vem de ânima, que é desejo, que tem tudo a ver com desejo. Então, eles jogaram para um lado do marketing, né? Quando colocam além da alma. Na verdade, não tem nada além da alma ali, tem além do conhecido, né? Do que está superficial. E é engraçado porque eu fui pesquisar os títulos em inglês e o título tem um título e o subtítulo. E isso às vezes aparece de várias formas. Às vezes aparece o Freud e às vezes aparece só o subtítulo. E o subtítulo em inglês é Paixões Secretas. Então, mais uma vez, foi um tipo de marketing que eles usaram, né? Porque aparece lá o ator, né? O protagonista junto com a Cecília na capa e a mulher. Então, é como se fosse um homem rodeado por várias mulheres e tal. Então, olha que irônico, né? O cinema pega, usa o Freud e toda a questão do desejo, né? Desse chamariz, para vender o filme sobre justamente isso. Então ficou assim, o subtítulo lá, Freud, Paixões Secretas. E, claro, tem a ver, né? Porque tá falando de pessoas que escondem, então, mas, pô, você não dá para perceber ali que, na verdade, não tá se falando de paixão homem-mulher, né? Na verdade, tá se falando de coisa muito mais profunda, que são as nossas paixões mais secretas, no sentido de proibidas e de inacessíveis e tudo mais. E é engraçado porque tem um filme também sobre o Freud, muito conhecido, que se chama Jornada da Alma, que aí se usa de novo esse termo alma, né? Mas aí sim, no título original é em italiano e é tipo leve minha alma, pegue minha alma, alguma coisa assim.
mas sempre no sentido do inconsciente, né, do que está escondido, do que está oculto, não de alma, espírito, alguma coisa que tem a ver com religião ou espiritualidade em si. Então, foram essas as questões que eu vi, assim, que eu pude ver. Felizmente, o pessoal já falou tudo que tinha que falar, né? De importante, eu me apeguei mais nessas características. As metáforas são ótimas, né? Outra curiosidade, o Montgomery Clift, que fez o Freud, ele, naquela época, já estava muito envolvido com drogas, estava viciado, e aquele aspecto dele de olho arregalado não era tanto a atuação, mas já era um problema que ele estava enfrentando, e depois não conseguiu nem fazer mais o outro filme. Então, mais uma vez, a vida imita a arte, né? E é isso. Foi o que eu lembrei, assim. Mas o filme é maravilhoso. Tem tudo a ver com o que a gente está estudando, tem tudo a ver com a oficina, a questão da traição, com tudo que a gente tem falado sobre desejo. O Alex falou perfeitamente sobre a confusão que se faz com o nosso desejo e o objetivo de alcançá-lo, né? A gente se confunde, pega todos os objetos menos aqueles que são realmente significativos. E aí vem toda a confusão, e neurose, histeria, e o escambau. Mas é isso. Valeu. Valeu também, Jorge. Grato pelo compartilhamento. Vamos seguir adiante, que já é quase 9h30. A próxima era a Valquíria. Valquíria, seu microfone está aberto, pode falar. Boa noite, Ferrari. Boa noite, Oficinéfilos. Bom, Boa eu noite, assim como... Oi? Boa noite. Boa noite. Entendi, você falar que estava mute. Então, eu assim como o Thiago, assim, me chamou a atenção as primeiras imagens do filme ali, quando começa a mostrar o universo assim num espaço bem reduzido e vai ampliando e falando aí das descobertas de Darwin, de Freud, Copérnico. E assim, eu sei que o filme não tem essa questão do existencial ainda, né, nessa época, acho que foi o início mesmo, mas eu, como autocientista, eu fiquei imaginando aquela cena e vai ampliando e vai mostrando aquele universo todo, né? É justamente isso que a gente faz com essa questão de pensar o pensamento, né? Eu estou ali identificado com a minha história, naquele egocentrismo ali, né? Reduzida, limitada aquilo, e quando eu vou ampliando, e quando eu tenho o entendimento de que eu sou a própria existência, e que esse processo aí de criar minha realidade é um mecanismo ali, eu olho para ele, eu vejo o produto disso tudo ali, né, da fábrica da realidade, eu amplio, assim, imensamente a minha visão diante da experiência humana. Então, essas primeiras cenas foram as que nortearam todo o filme, na minha opinião. E a partir daí, né, que se chegou aí, que se chegou à perspectiva de que eu sou o epicentro do meu próprio universo, né? Que eu sou a criadora, né? Que eu não estou à mercê das circunstâncias. O caso da Cecília, para mim, foi bastante representativo da experiência humana no estado de ignorância. Ela estava ali com a visão distorcida, ela não andava. Quando eu estou na ignorância, eu vejo as circunstâncias da minha vida de forma distorcida, né? Eu não tenho clareza. E o que isso produz? Produz uma realidade estagnada. Eu fico paralisada. Eu não ando, né, dentro dessa minha criação, dentro dessa jornada minha de autorrealização. Eu fico parada. Quando eu consigo ver os equívocos, né, ver aquilo que está me impedindo de realizar o meu desejo primário, que é a autorrealização,
eu começo, quando eu vejo, eu começo a dar os primeiros passos, porque eu tiro esse equívoco, né? Eu identifico esses equívocos e eu vejo que é um equívoco e, portanto, aquilo me libera, porque o que me impede de autorrealizar sou eu mesma, através dos altruísmos que eu vou adquirindo ao longo dessa, né, dessa experiência. A Cecília, ela era uma neurótica, né? Neuroótica. Ela teve uma percepção da realidade ali na rua da Torre Vermelha, né? Quando ela viu a prostituta, o pai dela com a prostituta, ela não queria ver, ela não queria lidar com aquele sentimento que na percepção dela foi o de rejeição. Tinha muita coisa ali por trás, né? Tinha toda a relação dela com a mãe também, a mãe que tinha ciúmes dela, então tinha muitas outras coisas que não foram muito detalhadas no filme. Ficou mais entre a relação da Cecília com o pai. E naquela percepção ali né, do passado, ela paralisou. Foi ali que ela que ela paralisou mesmo, porque eu posso, hoje, adulta, né? Eu sou adulta, mas eu ajo com. Eu posso estar agindo com uma percepção de quando eu era criança, né? E eu acho que a neurose, ela está ligada a isso aí, né? A neuroótica. Eu tenho essa visão da minha experiência, eu tenho essa percepção e eu não consigo mudar isso. Isso me paralisa, isso me deixa estagnada, né? Eu cresço em estatura, mas eu continuo tendo aquela mesma percepção de quando criança. Uma coisa que me chamou a atenção no filme a respeito da hipnose. Assim, eu tenho uma visão muito positiva em relação à hipnose, mas nesse caso específico, eu vi a hipnose, assim, na questão da autoobservação, no caso de eu estar no piloto automático. A gente tem uma ideia da hipnose, assim, vai lá colocar o pêndulo, né? A pessoa vai dormir, vai ficar dormindo e tal. Mas quando eu não estou em autoobservação, de certa forma, eu estou em estado hipnótico, né? Eu estou ali sendo influenciada a todo momento, os pensamentos estão agindo, eu estou ali lidando com a minha vida, com a criação da minha realidade, mas num estado de profunda sonolência. Então, o que, que é o acordar, né? O estar em alerta, o estar em autoobservação? É não estar em estado hipnótico, né? Porque se eu tô ali naquele sonambulismo, o despertar, né? O despertar, que a gente usa o termo, né? O despertar. Você tá desperto, você tá com o olho aberto, você tá vendo, você tá pensando os teus pensamentos, você tá raciocinando, você tá usando ali aquela ferramenta que é o teu cérebro. Mas se eu não tô alerta para isso, eu tô em estado hipnótico, eu tô em sonolência, em profunda sonolência e agindo completamente no piloto automático, agindo daquela forma com que eu agia lá no, no, no passado, né? E então eu tenho que ser o quê? O Freud da minha experiência. Eu tenho que ser o Freud da minha experiência e através das dimensões intelectual e afetiva e ir questionando e puxando esse novelo aí para montar esse quebra-cabeça, né? O verdadeiro quebra-cabeça. Você puxa de um lado e tira do outro e vai ali até chegar no ponto, que na hora que você chega no ponto, você percebe que você chegou ali na raiz daquela, daquela situação, né? No Eurecário, a gente experimenta muito isso. Quando Freud foi conversar lá com o professor, né? E ele se reconhece um neurótico e diz para o Freud, seja um traidor, não siga pelos mesmos caminhos, né? Assim, aliás, essa é um entendimento que eu tive, né? O de ser o traidor é não seguir os mesmos caminhos, é não ser fiel a essa programação, ao contrário, né? Ser infiel a essa programação e criar os próprios caminhos dentro da consciência que eu tenho hoje. Para isso, eu tenho que estar pensando os meus pensamentos. E no final, que
né, fala lá, conhece-te a ti mesmo. Quando eu percebo, quando eu tenho esse entendimento que a minha realidade é efeito deste funcionamento psicológico, tudo mais é irrelevante. Eu não vou ficar querendo mudar a minha realidade no efeito. Eu vou diretamente na causa. É ali que eu tenho que estar. Então, aí quando eu tenho esse entendimento, tudo mais fica irrelevante. Nada mais importante do que isso. O filme é muito bom, eu gostei demais e é isso aí. Legal, Valquíria. Grato pelo compartilhamento. Meus caros, é 9h30. Tem mais alguém que quer compartilhar? A gente prolonga um pouco mais. É só levantar a mão. Mãozinha azul. Não? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Então, vou eu. Vou eu. Lá vou eu. Que hoje é festa na avenida. Deixa eu abrir aqui o meu bloco de notas. Eu vou abrir a câmera para vocês me verem. Isso. Ó. Eu aqui. Aliás, é sobre isso que eu vou falar. Sobre o eu. Eu. Ou não, não faz isso, janela do Windows. Fica quietinha aqui. Isso. Bonitinha aqui. Você vem para cá. Você vem para cá. Aí eu abro aqui o Google Docs. Bom, primeiramente, meus parabéns para todos vocês que compartilharam aqui, alto nível hoje aqui, hein? Adorei. Eu estava com suspeitas de que o filme é preto e branco, né? O pessoal não vai curtir, mas que bom. Tô muito contente com o resultado. Cadê? Cinema. Muito bem. Isso, filme, eu li aqui que você falou. Assim. Esses filmes mais antigos, eles são mais focados na dramaturgia, né? Eles são mais, tem mais conteúdo, né? As falas são melhores. Vocês pegaram as falas dos filmes aí, foram citando, cada fala sensacional, né? É quase um livro. Filme atualmente muito tem muita coisa da imagem para segurar a atenção da gente no acontecimento da imagem, e aí tem pouco conteúdo de reflexão que fica no texto, né? Livro acaba sendo muito melhor para isso. Eu fui assistir, muita gente já deve ter feito isso, né? Fui assistir o filme O Caçador de Pipas. Eu fiquei decepcionado, né? Porque os caras tiveram que esfaquear o livro para fazer o filme. E cada fala que tem no livro, bem legal. No filme, desapareceu. Mas os filmes antigos ainda tem isso. Bom, enfim, vou aqui a minha resenha. Esse livro está relacionado ao livro, esse filme está relacionado ao livro Pensamento no Divã, que é um livro que fala sobre autoanálise, sobre pensar o pensamento. Pensamento no Divã. E que está ligado com todo o processo de autoanálise,
que são os 3 últimos livros do ciclo de estudos. Esse livro, Pensamento no Divã, foi o último livro do ciclo de estudos. O ciclo de estudos acabou ontem. Ontem terminou o ciclo de estudos. Foi o último livro. E esse filme, então, foi o último relacionado aos livros. A minha resenha aqui, ela está tratando não tão especificamente do que foi explicado lá no livro Pensamento no Divã. E não porque não está tão relacionado assim. É porque na hora que eu fui fazer a resenha, veio de outro jeito, assim, veio na minha cabeça um outro caminho para pegar. E eu gostei desse caminho e eu fui, embora ele não fosse tão ligado assim ao livro Pensamento no Divã. A ligação direta desse filme com o livro Pensamento no Divã é todo aquele processo ali do Freud fazendo a análise, né? Fazendo o processo de ser um psicólogo, de ser um terapeuta, de ser um psicanalista. No livro Pensamento no Divã, está dizendo para a gente se dividir em 2, observador e observado, que é como se fosse o terapeuta e o paciente, né? Então, a gente faz o que o Freud está fazendo lá sozinho. Você mesmo é o seu próprio terapeuta. Você é o seu Freud. Alguém falou isso aí. Foi legal falar. Você é o seu próprio Freud e o seu pensamento é o seu paciente. Aí você fica ali. Então, o filme ele mostra muito isso, o processo de fazer a terapia, de fazer a análise. No caso, uma análise, porque o terapeuta é externo. Mas, no nosso caso, a gente estuda como é que a gente faz a autoanálise, porque a gente vai ser terapeuta nosso mesmo. Então, essa é a ligação mais direta do livro com o filme. Ver todo aquele processo de fazer análise, trazer a memória, analisar a memória, ver a história que está por trás da história, entender o que tem o fato e o que está por trás do fato e tal, por que causa o sofrimento, tudo isso aí que a gente estuda no ciclo de estudos sobre o processo de fazer análise, e principalmente agora no final, e para vocês que vão entrar na fase de prática do ciclo de estudos, é isso que vocês vão fazer o tempo todo. Ser analista de vocês mesmos. Agora, eu vou, então, dito isso, eu vou falar minha resenha, que tem a ver com isso, tem a ver com o que a gente estuda na oficina, então, talvez tenha mais a ver com o nosso trabalho como autocientista em si, do que especificamente o processo da autoanálise. E tem a ver com uma coisa assim de fechamento do ciclo de estudos também. De fechamento da... Esse é um negócio estranho aqui. É como se o Freud fosse o paraninfo de vocês. Mas, enfim, de fechamento dessa jornada aí, do ciclo de estudos e da nossa motivação em sermos autocientistas. Talvez por isso que eu escolhi esse caminho em vez de na hora de fazer minha resenha. Bom, dito isso, vamos à minha resenha. A minha resenha chama Além da Vida. Estou fazendo uma analogia com o filme, né? Além da Alma, a minha resenha chama Além da Vida. Análise autocientífica do filme Freud, Além da Alma. Eu vou falar devagarzinho aqui, prestem atenção, porque é sutil o que eu estou apontando aqui na resenha. Rotineiramente, interagimos com diversas pessoas.
Mas o que vemos delas, das pessoas? O que vemos de fato? Vemos cabelo, ouvido, olhos, ombros, pernas, cotovelos e pés. O que essas pessoas veem de nós? Mesma coisa. Veem cabelos, ouvidos, olhos, ombros, pernas, cotovelos e pés. Claro que cabelos, ouvidos, olhos, ombros, pernas, cotovelos e pés são partes integrantes de uma pessoa. Mas são a pessoa na totalidade? Ou seja, uma pessoa é apenas um corpo? Quando dizemos eu te amo para uma pessoa, por exemplo, não estamos dizendo tais palavras para um par de ouvidos, e sim para quem está escutando. Então, quando a gente diz eu te amo para uma pessoa, a gente não está falando para o ouvido da pessoa, e sim para quem está escutando. Mas quem está escutando? Quando abraçamos calorosamente alguém, não estamos abraçando um corpo, e sim quem está recebendo o caloroso abraço. Mas quem está recebendo o abraço? Você se olha no espelho e vê seus olhos. Mas quem está vendo? Você sorri. Mas quem está sorrindo? Você acorda com ódio da cor dos seus cabelos. Mas quem acordou com ódio? Você decide pintar seus cabelos de verde. Mas quem tomou essa decisão? Quem escolheu a cor verde? Enfim, quem é quem? Quem é quem? Esse era o título da minha crônica no começo. Quem é quem? Depois eu mudei. Enfim, quem é quem? Ou, em outros termos, quem é você? Quem é esse eu que você sabe que não é só um corpo, mas você sequer sabe como sabe disso? Tem pessoas que não se interessam pela pergunta: quem sou eu? Não pensam sobre isso. Apenas caminham do berço ao cemitério para morrerem no mesmo estado de ignorância em que nasceram. Pessoas assim vivem. Essas são pessoas que vivem. Mas tem pessoas que são teimosas. Não sossegam enquanto não responderem à pergunta: quem sou eu? Só pensam nisso.
só se interessam por isso. Enfrentam qualquer obstáculo para se aproximarem um pouco mais da resposta. Não aceitam entrar no cemitério no mesmo estado de ignorância em que nasceram. Pessoas assim, mais do que vivem, despertam. Freud é um exemplo desse tipo de pessoa teimosa, incapaz de aceitar seu estado de ignorância. E ainda assim, ele desistiu 2 vezes da sua teimosia. Sua carreira, sua reputação, seu casamento e até a sua própria sanidade começaram a ruir. O preço era alto demais. Mas, para nossa alegria, teimosos subsequentes, estudiosos do ser humano, o preço não era maior do que seu desejo de autoconhecimento. Em nome do id, do ego e do superego, louvada seja a teimosia do pai da psicologia. Fim da minha resenha. Então é isso aí, gente. Na verdade, eu fiz uma ode ao Freud aqui, né? E aos traidores, que vocês bem observaram. Os traidores que, no fim das contas, é a traição da ignorância, né? Quando a gente decide a prática da autociência, a produção do autoconhecimento, ela é um advento fruto da traição da ignorância. Você não se conforma, você não aceita a ignorância, então você vai praticar a ciência, no caso, a autociência, para sair da ignorância e responder essa perguntinha aqui, que está por todo lugar de estudos de autoconhecimento. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você? Então. Muito bem. Essa foi a minha resenha. Amanhã eu posto lá no grupo. Lá não, aqui no grupo. Mais uma vez, parabéns pelo alto nível das resenhas aqui, das análises. Parabéns para todos. Mais uma vez, né? A gente chega com 20 e sai com 200. Essa é a ideia daqui. Estou muito contente, como tenho estado sempre com o nosso trabalho aqui no cinema. E prossigamos vida longa. O ciclo de estudos acabou. Então, não tem mais aqueles livros relacionados aos filmes. Eu vou escolher os filmes com outro critério agora. Para o filme dessa semana que está entrando agora, a forma que eu vou usar para escolher é o seguinte. Para dessa semana, não vai ser sempre assim, tá? Mas para o próximo filme, eu peço para que eu vou abrir amanhã um tópico vou abrir um tópico no grupo para você dar a sua sugestão de filme. Aí vocês vão dar a sugestão do filme. Espere eu abrir o tópico primeiro, tá? Senão fica muito desorganizado. Então, eu vou abrir um tópico, aí você faz sua sugestão de filme lá, eu vou pedir para você sugerir qual filme e por que você está sugerindo aqui. Aí eu vou considerar todas as sugestões, vou fazer uma listinha dos que eu achar, uma listinha para votação, dos que eu achar que são mais bacanas. E aí a gente vota nos que tiverem nessa enquete,
e aí quem ganhar a enquete vai ser o filme da semana. Beleza? Então, por favor, espere eu abrir o tópico amanhã antes de vocês começarem a sugerir. Mas a sugestão vai ser assim, você põe o nome do filme e o motivo por que você está sugerindo aquele filme, aí eu vou avaliar. Bom demais! Então é isso, gente. Mais uma vez, saio daqui muito contente, cheguei com 20, saio com 200, espero que para todo mundo tenha sido assim. Você está com a mão levantada aqui, Natália, você quer falar isso? Escreve aí, ou você só levantou por acaso? Ah, bacana, o cara abraçando o Freud. Então tá, então vou encerrar a nossa conversa aqui, tá gravado. Provavelmente a Natália vai publicar aí, que ela pediu para gravar. Eu vou botar o áudio no grupo aqui, para vocês da gravação. Tá gravando? Tá gravando, a bolinha vermelha. Sim, a sugestão é só filme. Série não funciona, porque a gente não vai. Para assistir um filme sincronizadamente é difícil, série vai ficar impossível. Então tem que ser filme, para a gente conseguir assistir em sincronia. A não ser que seja uma série como a Black Mirror, que é separada, que você assiste um episódio e funciona como se fosse um filme. Mas essas séries que você precisa assistir, sei lá, 5, 6 para entender uma coisa, aí não adianta, né? A gente não vai conseguir sincronizar. O que é uma pena, porque também seria muito legal, tem séries ótimas. Mas não vai funcionar, a mecânica não vai funcionar. Beleza, gente? Então é isso aí. Agora todo mundo vai lá meter a mão dentro da caixa de escorpião. E prossigamos, tá bom? Bom demais, prossigamos. Boa noite a todos.